Muito bem, queridos, sejam bem-vindos aqui a mais um Comente Bíblia. Tenho passado algum tempo aí, de certa forma, impedido de fazer vídeos, mas estamos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, divulgue o nosso trabalho. Estamos aí desde 2018, tá? Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e comentando, fazendo comentário básico. Já estou quase terminando, veja bem. Essa aqui é a parte que foi comentada e essa é a parte que falta. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, ou Barnabé e Saulo. Fica comigo. Muito bem, iniciando aqui você vai procurar aí, quem tem Bíblia em ordem cronológica, a página 1161, 1161, tá? Na parte final, do lado direito aí, a parte B, onde diz assim, a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé e Saulo, ok? Esse é o ano 45, essa é uma viagem que vai ter a duração de 2 anos, ou seja, do ano 45 ao ano 47, depois de Cristo. 8º e 9º ano da conversão do Saulo, né, apóstolo, e esse vai do 17º ano ao 19º ano da igreja em Jerusalém, ou da descida do Espírito Santo, né, em Jerusalém. Vai ser uma viagem missionária que vai decorrer do 5º ao 7º ano da igreja gentia, a primeira igreja gentia em Antioquia. E o primeiro texto que nós vamos ler aqui está em Atos, capítulo 12, versículo 24 e 25, ok? Mesmo após a morte de Tiago e também aquela tentativa que houve de matar Pedro, né? O Senhor tirou ele da prisão, depois disso, diz Atos 12, 24, diz, a palavra de Deus continuava a crescer e se espalhar. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, também chamado Marcos, tá bom? Que missão é essa que diz aqui em Atos 12, 24 e 25? Antes de lermos a carta de Tiago, nós paramos aqui na história da igreja falando que um profeta, Ágabo, tinha ido a Antioquia, lá a igreja gentia. Hoje você encontra aí Antáquia, na sua Bíblia, né? E ele tinha profetizado lá que haveria um tempo de fome sobre toda a terra. O que a igreja fez? A igreja de Antioquia esperou que a fome chegasse? Não. É uma igreja que crê naquilo que vem da parte de Deus, né? Tinha muitos profetas e mestres lá, e então eles se organizaram para levantar ofertas e levar, então, para os irmãos da Judeia, da igreja na Judeia, a igreja de Jerusalém. E então Barnabé e Saulo fizeram esse levantamento, eles ficaram encarregados de levar essas ofertas lá em Jerusalém. Acontece que quando eles entregaram essas ofertas, assim, no retorno, o Barnabé resolveu levar para Antioquia o João Marcos, que era primo de Barnabé, tá, ok? Agora nós vamos seguir falando da viagem propriamente dita, a primeira viagem começa com Barnabé e Saulo, depois, né, nós vamos ver que no retorno já vem falando de Paulo e Barnabé, mas o texto está em Atos 13, do 1 ao 13, onde você vai observar que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, diz aí, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, o tetrarca. Não se trata do Herodes que morreu, né? O Herodes Agripa I, não. O Herodes Agripa I era sobrinho desse aqui. Esse aqui é o Antipas, o tetrarca. O líder, o governador de uma tetrarquia. Está se tratando aqui de um dos 4 filhos de Herodes o Grande. O primeiro Herodes, aquele que perseguiu as crianças, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, tentando assim eliminar a ameaça que Jesus ia trazer, o Messias ia trazer para o trono dele. Esse Manaém foi criado com esse Herodes, o tetrarca. E por último diz aqui Saulo. Bom, antes de comentarmos qualquer coisa aqui a respeito de Atos 13, versículo 1,
Eu queria lembrar vocês que os que iniciaram a igreja em Antioquia, há 5 anos atrás, foram cipriotas e sirineus, que resolveram pregar também aos gregos. No caso, os que foram dispersos pela perseguição, né, feita contra a igreja, na qual culminou ali na morte de Estevão, né? Esses que foram dispersos, eles pregavam somente nas sinagogas dos judeus, mas alguns cipriotas e também sirineus resolveram pregar aos gregos fora das sinagogas, né? Provavelmente em praças ou casas, e então nasceu ali a igreja do Senhor em Antioquia. Então, nesse momento, nós vemos aqui na liderança da igreja Barnabé, que era de Chipre, está fazendo menção aos cipriotas, e Lúcio, que era de Cirene. Quanto aos outros, a gente não vê assim uma referência, mas nós sabemos que os que começaram a igreja foram cipriotas e sirineus, e agora na liderança da igreja nós vemos Barnabé e Lúcio. Tem mais uma observação sobre este Lúcio de Cirene. Cirene é no Egito, perto do Cairo, né, antigamente. Lúcio aqui ele é citado junto com Jason e Sosípatro, como parente de Paulo. Romanos 16, 21. Entre os outros que são citados em Atos 13, 1, nós temos Simeão, chamado Níger, que ninguém não tem uma referência, ele não é conhecido, não se fala de onde ele é. Aí fala-se aqui de Manaém, que é o nome de um dos reis de Israel, né? Se você olhar em 2º livro dos Reis, capítulo 15, verso 14. Só que esse Manaém aqui é o cara que tinha sido criado com o Herodes Antipas, ou seja, é um irmão adotivo de Herodes Antipas. Tá? E aí você vê que diferença enorme existe aqui entre o Manaém, né, e o Herodes, que 2 irmãos criados juntos praticamente em Roma, segundo Flávio José. O Antipas a vida licenciosa, manchado com o sangue dos profetas de Deus, no caso João Batista. E João Batista chegava para o Herodes, né, dizia: devolva a mulher do seu irmão Filipe, isso não é lícito você fazer isso, Deus o punirá por isso. O outro, o irmão dele, no caso Manaém, dedicado discípulo do Senhor Jesus e profeta da igreja em Antioquia. Que diferença é, né? Em João 4, verso 46, fala sobre a cura do filho de um oficial do rei. Olha, então, se o cortesão, cujo filho, na hora da morte, foi curado pelo Senhor, em João 4, 46, se ele era do estabelecimento de Herodes, enquanto o marido de Susana era seu mordomo, então Lucas 8, versículo 3, vai falar também desse irmão adotivo, provavelmente, né, seria esse Manaém, irmão adotivo, seria esse que se tornou cristão a partir da cura desse oficial do rei. No versículo 2 de Atos 13, vai dizer assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram as mãos e os enviaram. Bom, aqui é o início da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. O comentário é o seguinte, versículo 2: jejuado e orado. Hoje em dia as pessoas o evangelho que mais se vê aí é autoajuda, né? Ninguém quer saber de colocar tudo no altar, de crucificar a carne, não tem mais isso não. Mas quando se fala de jejum, eu quero que você procure mais uma vez, vou receitar aqui para você, Luciano Subirá, fale lá, faça uma busca sobre a cultura do jejum, tá bom? Jejuado, isso foi feito em ocasiões especiais, a igreja fazia isso. Esse capítulo 13 aqui, você vai olhar o versículo 3, o versículo 14 e o 23, né? E o Espírito Santo disse, ou seja, o Espírito Santo fala, ele se expressa, ele é através de quem? Da boca dele, um dos profetas, mencionados em Atos 13, 1 aí, primeiro versículo, né, capítulo 13. O Senhor disse: separa-me para essa obra aí, que eu já tenho chamado. Ou seja, uma coisa é o chamado e a outra coisa é o momento realmente de ir. Pela palavra do Senhor aqui, ó, separa-me agora, o Barnabé e o Saulo, para a obra que eu já tenho chamado eles. Eles têm consciência que são chamados, mas eles não saíram adoidados porque estavam esperando a liberação, o comando do Espírito Santo. Em Romanos 1, você vai ver assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Atos 22, verso 21 diz:
E ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ok? O chamado do Senhor para Paulo foi esse. Agora vamos aqui ao versículo 3, como já lido, diz assim, pondo as mãos sobre ele, veja Atos 6,6, sobre a questão da consagração dos diáconos, e recomendando-os ao diaconato, recomendando à igreja do Senhor os trabalhos que tinham para serem cumpridos. Diz que os despediram, o duplo chamado, primeiro aqui nós vemos o chamado do Espírito Santo e a imposição de mãos da liderança da igreja, tá bom? Todos dois confirmados, tanto o Espírito Santo quanto a igreja. O Espírito e a igreja dizem vem, está em Apocalipse, no caso aqui o Espírito e a igreja estavam dizendo vai, o Espírito e a igreja estavam dizendo vai Barnabé, vai Paulo, está na hora. E versículo 4 diz que eles desceram para Seleucia. O que é Seleucia? É um porto marítimo de Antioquia, no caso. Dali eles navegaram para Chipre. Chipre é essa ilha aí, diz que lá tem os cumes das montanhas mais altas, são vistas em tempo claro, quando não tem neve, né? Fica bem fácil de visualizar. Dá para ver lá da costa, né? Dá para ver os montes dessa ilha aí. As razões podem tê-los induzidos a entrar primeiro na ilha são, primeiro, a proximidade com o continente. A ilha fica bem perto ali, né? Bem próximo da costa. Segundo ponto, era o lugar do nascimento do Barnabé e a verdade seria bem-vinda a Chipre quando trazida por Barnabé, que era natural dali. E também o seu primo Marcos estava junto com eles, então é isso aí. Eles iriam praticamente pregar para os parentes. Então presta atenção que a questão do Marcos aqui, tem uma controvérsia aqui. Uns dizem que não era o João Marcos do Evangelho, outros dizem que era o próprio João Marcos, né, que era discípulo de Pedro, tá bom? O terceiro ponto pelo qual eles foram direto para Chipre os judeus eram numerosos em Salamina, eles navegaram para aquela cidade e eles seguiram a trilha das sinagogas, eles foram, né, a ilha é grande, então eles foram em praticamente todas as sinagogas existentes ali, embora a missão deles fosse principalmente aos gentios, e o caminho mais seguro, no caso, para eles, seria alcançá-los através dos prosélitos, ou dos judeus helenizados, né, ou helenizantes. Mas eles encontraram onde esses caras? Na sinagoga. Então alguns dos cipriotas já eram cristãos, e partindo de Chipre, o evangelho chegou então a Antioquia, como dito há pouco tempo aí. Aqui no versículo 5, chegaram a Salamina e proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, mais uma vez, e diz que João estava com eles e os auxiliava no sentido de pegar lá os rolos, né, e abrir para eles, para que eles pudessem ter. Ou seja, Paulo foi enviado aos gentios, mas eles queriam chegar aos gentios através dos judeus, judeus, no caso, prosélitos. Eles iam direto nas sinagogas, e da parte das sinagogas eles queriam chegar aos gentios. Mesmo sendo a igreja de Antioquia uma igreja gentia, né, em sua maioria, e a sua liderança, tá bom? Na maior parte ali era gentil, eles iam sempre através das sinagogas. E é isto aí. Eu quero fazer uma pausa aqui e a gente dá continuidade no próximo vídeo. Quero só mostrar para vocês aqui como estão eles dois aqui. Essa aqui é o Volt e a Aurora. Aqui está o filhotinho. Ô tio, Bitelo. Ixi. Olha a pata desse Bitelo, gente. Medonho. A barriga. Olha o bucho desse bicho. Menino.